Olá, meu irmão, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz de estar com você novamente para continuarmos a estudar o Manual Presbiteriano, que é o documento normativo da Igreja Presbiteriana do Brasil. E, na verdade, é fundamental que se conheça, e nós estamos nesse curso preparatório para oficiais da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, trabalhando então de uma forma expositiva, não é? E de uma forma um pouco mais gráfica do que simplesmente o texto do Manual Presbiteriano. Nesta ocasião, nós vamos lidar com a segunda parte dos oficiais, mas vamos nos dedicar exclusivamente à questão do ministro, não é? Vamos nos lembrar que um ministro presbiteriano é aquele que pode ser pastor de igreja ou se dedicar a outra atividade regulamentada pela própria Constituição. Então, quando ele é ministro que cuida de igreja, normalmente ele é tratado como pastor. Mas quando ele não tem igreja, ele pode ser considerado ministro presbiteriano apenas. Nós vamos nos lembrar, então, que nós temos os ministros entendidos como presbíteros docentes. Temos os presbíteros, que não são os ministros do Evangelho, que são considerados presbíteros regentes, porque administram, e temos, então, os diáconos responsáveis pela assistência social da igreja e o cuidado com os bens da igreja. Vamos nos lembrar, como vimos no vídeo anterior, que os ofícios são perpétuos, mas eles têm exercício temporário e só podem ser votados pessoas maiores ou homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Vamos nos lembrar também que ministros e presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto que diáconos são oficiais da igreja local. Eu coloquei no vídeo anterior um organograma mostrando como é a estrutura eclesiástica da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, no caso específico, nossa igreja está no pé deste organograma. Ela se reporta ao presbitério de Indaiatuba, que se reporta ao Sínodo de Sorocaba. O presidente do Sínodo de Sorocaba é membro da Comissão Executiva do Supremo Concílio. Mas para compor o presbitério, vai o pastor da igreja ou os pastores que a igreja tiver, pastor efetivo e pastor auxiliar, mais um presbítero eleito pelos outros membros do conselho. Quando chega lá no presbitério, então, pastores e presbíteros podem ser eleitos representantes ao sínodo. Então, para o sínodo, são 3 pastores e 3 presbíteros. E eles não precisam ser das mesmas igrejas. Mas para ir ao Supremo Concílio, o presbitério elege a cada 4 anos 2 pastores e 2 presbíteros. Se o presbitério for muito grande, acima de 3.000 membros, ou de 2.000 membros, ele pode eleger mais um pastor e mais um presbítero para serem representantes no Supremo Concílio. De maneira que, então, a nossa Constituição fecha assim: ministros são membros ex officio do presbitério e do conselho quando pastoreiam igreja, presbíteros são membros ex officio do conselho e diáconos são membros ex officio da junta diaconal. Mas os ministros e presbíteros, então, são eles que podem ser membros ex officio do Sínodo e do Supremo Concílio quando eleitos representantes pelo presbitério. Ok? Hoje,
nós vamos tratar ou continuar tratando dos ministros, porque ainda há algumas situações que o ministro vive e que são situações estabelecidas pela Constituição da Igreja. E é muito interessante você que pretende ser um oficial de igreja ou já é um oficial de igreja saber como é que a nossa Constituição trata com os ministros. Vamos lá. Vamos começar por ausência do campo. Um pastor pode sair do campo por alguma necessidade, algum congresso, algum evento da Igreja Presbiteriana do Brasil e na verdade tem que sair de férias também, não é? Mas a nossa Constituição estabelece que quando a ausência do pastor é superior a um prazo de 10 dias, seja o pastor efetivo ou seja o pastor auxiliar, que foi convidado pelo conselho para trabalhar com o pastor efetivo, então basta uma autorização do conselho da igreja para que esse pastor se ausente do campo por prazo superior a 10 dias. Mas muda um pouquinho a regra quando o prazo é inferior a 10 dias. Vamos dizer que foram 4 dias. Ele não tem que ter autorização necessariamente do conselho da igreja. Mas, lembrando aqui, o pastor efetivo, que é aquele eleito ou designado pelo presbitério para ser pastor da igreja titular por 2 ou até 5 anos, esse pastor precisa comunicar, quando o prazo é inferior a 10 dias, comunicar ao vice-presidente do conselho. Isto é suficiente. O pastor auxiliar, naturalmente, precisa se comunicar com o pastor efetivo com o qual ele trabalha e também ao vice-presidente do conselho. Porque assim, então, a igreja sabe onde é que os pastores estão e o conselho tem, então, como tratar das questões na ausência do pastor. Mas no caso de um pastor evangelista, que é justamente aquele tipo de pastor que o presbitério designa para uma ou mais igrejas, e geralmente para trabalho incipiente, que não tem condições de se manter como igreja e de sustentar pastor, para que esse pastor evangelista saia, seja por prazo superior ou inferior a 10 dias, ele precisa de autorização da comissão executiva do presbitério, à qual ele se reporta. Então, é assim que funciona. Um pastor não pode sair do campo sem comunicar. Ele precisa comunicar tanto ao vice-presidente em coisas rápidas, quanto em coisas mais longas, ele precisa de autorização do conselho da igreja, e no caso de pastor evangelista, é sempre a autorização da comissão executiva do presbitério. Quando nós falamos de férias, nós temos que nos lembrar que a nossa Constituição como que copia o regime de trabalho, de emprego, de pessoas empregadas pela consolidação das leis do trabalho, da CLT. Ou seja, ele tem direito a férias remuneradas de 30 dias. E esses 30 dias podem ser seguidos ou parcelados. A maioria dos pastores nunca sai num prazo superior a 15 dias. É difícil mesmo ver um pastor que queira um mês de férias seguido. Normalmente, os pastores passam um domingo, no máximo 2, ausentes da igreja e já retornam, porque o prejuízo acaba sendo muito grande na área em que ele tem que dar contas ao presbitério. Então, nessa situação, o parcelamento da remuneração é feito de acordo com o período que ele sai. Lembrando também que o Supremo Concílio acabou
copiando o regime da CLT, e os pastores recebem aquele bônus de 1/3, não é? Então, toda vez que um pastor sai de férias, precisa-se ter o cuidado de tratar deste assunto com toda lisura. Vamos falar, então, agora de uma modalidade de saída do pastor que é bem mais extensa, que é a licença de ministro concedida pelo presbitério. A Constituição prevê que, se um pastor ficar doente, ele poderia ter, sim, dependendo da enfermidade que ele tenha, ele teria que tratar a sua saúde e ele teria, então, uma licença remunerada de 1 ano integral. Ou seja, o salário que se paga quando ele trabalha ou o salário que se paga quando ele vai tratar a saúde é o mesmo, por 1 ano, não é? E, eventualmente, se a enfermidade dele for tão grave que ultrapasse 1 ano, por exemplo, a gente tem pastores que têm esgotamento nervoso. Essa é uma nomenclatura antiga, mas é o que me vem à mente agora. Pessoas que estão com estresse ou então com burnout, que é uma modalidade de depressão. Então, até que ele tenha alta do médico responsável, ele precisa ser cuidado, sua família precisa ser sustentada. Mas a partir do 1º ano, passando 1 ano e entrando num 2º ano, é possível uma redução de vencimentos, não é? Lembrando que pastor efetivo e pastor auxiliar, essa decisão de possível redução de vencimentos seria decidida pelo conselho, enquanto que para o pastor evangelista a decisão seria do presbitério. Temos que lembrar que o conselho não tem o direito de fraudar esta regra, especialmente no caso de tratamento de saúde comprovado e que necessita do afastamento do pastor para sua recuperação. Mas existe também a modalidade de licença sem remuneração, ou seja, o pastor decide fazer um curso fora, o pastor decide abrir um escritório de advocacia e na verdade, ele prefere sair do pastorado por um tempo para se dedicar a esse interesse particular, não é? Ou o pastor decide passar 8 meses em Israel, sei lá, qualquer coisa assim. Ele tem o direito de pedir a licença por 1 ano para tratar desses interesses particulares, não é? Só que a igreja não paga nada a ele. Ele vai ter que se manter pelos próprios recursos dele, não é? Quando um conselho decide dar uma ajuda para o pastor que está de licença, eventualmente isso é uma cortesia do conselho. Mas a Constituição é muito clara, que ele não tem direito à remuneração quando ele sai para tratar de interesses particulares. E nesse caso, ele pode pregar, sim, enquanto ele está de licença, pode ministrar ceia, pode batizar pessoas, mas ele não pode representar a igreja no presbitério e ele também não pode presidir conselho, ele não pode exercer nenhuma atividade que é cobrada dele enquanto ele está no campo normalmente, não é? Essa licença o isenta das responsabilidades administrativas. Mas ele precisa prestar atenção, porque essa licença é prorrogável só por mais 1 ano. Então, ao final
de 2 anos. Se ele não voltar da licença que ele solicitou, ele deixará de ser ministro presbiteriano. Ele será despojado sem censura do ministério. É uma regra dura, mas ficou evidente, numa ausência de 2 anos, que ele não tem interesse de continuar pastoreando, então é o caso dele se tornar uma pessoa não ministro presbiteriano, não é? Um crente que compõe um hall de igreja. Vamos ainda falar mais um tipo de licença que é dado pelo presbitério. E nesse caso, não é uma licença sem remuneração ou com remuneração, é de uma outra esfera. Na verdade, existem obreiros que são chamados, convidados para trabalhar na área de assistência social ou na área de natureza religiosa. Eu não estou falando necessariamente daquele pastor ou daquele ministro que foi designado missionário, mas eu estou falando daquele que está designado pelo presbitério para pastorear, trabalha numa igreja, mas de repente é convidado para trabalhar numa organização de assistência social que não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou numa comissão ou num concílio de igrejas interdenominacional. De qualquer maneira, essa licença para trabalho fora da IPB exige que ele mantenha o vínculo com o presbitério. Ele não se afasta do presbitério porque ele precisa prestar relatório anual ao presbitério. Então, ele vai contar no seu relatório o que é que ele tem feito, tanto na área de assistência social ou na área de natureza religiosa, não é? Ele está trabalhando fora do pastorado, mas em organizações fora da IPB também. Acontece que, dentro e fora da IPB, a nossa Constituição estabelece um mecanismo pelo qual o pastor é autorizado ou designado para exercer funções junto com o pastorado, seja na imprensa, seja na beneficência, seja no ensino, seja em qualquer obra de interesse eclesiástico, seja em qualquer campo de atuação que trate, sim, de coisas vinculadas à Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu vou dar um exemplo. Na imprensa, por exemplo, ele pode trabalhar na área de jornal da Igreja Presbiteriana, de desenvolvimento de atividades que interliguem a Igreja Presbiteriana do Brasil entre si. Por exemplo, nós temos pastores que são locutores de rádio e que mantêm programas na rádio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eles têm o tempo de pastorado, mas também eles têm a possibilidade de exercer esse tipo de ministério. E quando o presbitério toma conhecimento dos relatórios feitos, ele designa a pessoa, o ministro, para uma determinada igreja, mas também designa ou deve designar para o exercício daquela atividade paralela, e assim ele presta contas das duas funções, pastor e responsável por aquela outra área. No caso da beneficência, nós temos entidades da Igreja Presbiteriana do Brasil e fora da Igreja Presbiteriana do Brasil, como capelania, por exemplo, não é? E isto faz do ministro, então, um ministro que está trabalhando na igreja e naquela
área de beneficência. Na área do ensino, nós temos professores, tanto de seminários, quanto de institutos bíblicos, quanto professores de faculdade, professores de escolas de preparação teológica da Igreja Presbiteriana do Brasil, que são designados simultaneamente para pastorear uma igreja e para dedicar a sua ou parte do seu tempo nessa atividade da educação. Em qualquer campo de atuação, o ministro tem que supervisionar, superintender, se encarregar espiritualmente das pessoas que lhe foram confiadas. Ou seja, mesmo que ele esteja gerindo uma área, não é? Fora do pastorado, mas que é designada pelo presbitério, ele precisa responder espiritualmente pelas pessoas que estão lá. Ele continua sendo pastor agora num novo campo. Vamos falar agora das honras que um pastor pode receber em vida. O pastor pode ser honrado com o título de pastor emérito de uma igreja se ele trabalhou vários anos nela, não tem especificidade de tempo. No caso de presbíteros e diáconos, terá sim a especificidade que são 25 anos na mesma igreja. Mas um pastor pode ter um ministério menor do que 25 anos numa igreja local, todavia, o tipo de pastorado que ele exerceu marcou muito a igreja, foi uma virada de página, e então esse título pode vir por proposta do conselho à Assembleia da Igreja. A Assembleia da Igreja vota essa matéria e concorda com a outorga do título de pastor emérito, mas isso vai ao presbitério para que o presbitério aprove. Aprovado no presbitério, então existe o culto em ação de graças e o referido pastor recebe então o título de pastor emérito. Na nossa Constituição, existem duas condições. Uma delas é que o pastor pode ser pastor emérito da igreja local, com ou sem remuneração. O conselho é que decide isto. Entretanto, quando o pastor se torna pastor emérito, isso o impede de pastorear a igreja que ele recebeu o título. Então, se ele recebe o título de pastor emérito de nossa igreja, ele não pode pastoreá-la. Ele pode, numa emergência, dirigir uma reunião de conselho. Mas ele não pode ser nem pastor auxiliar, nem pastor efetivo, ele não pode ser pastor dessa igreja. Ele pode dirigir outra igreja, ele pode presidir o conselho de outra igreja, mas nessa igreja em que ele tem o título, ele não pode pastoreá-la. E isto é muito interessante, porque parece que evidencia conflito de interesse, não é? Muito bem. Vamos ver então como é que um pastor, porque o pastor é membro de presbitério, como é que um pastor chega e como é que um pastor sai do presbitério? Bom, o ministro presbiteriano, ele trabalha com carta de transferência. Se ele tem interesse de mudar de região e uma igreja o convida para ser pastor dela, ele naturalmente tem que ter uma carta de transferência do presbitério dele para o presbitério onde está a igreja que ele gostaria de pastorear, que foi convidado para pastorear. E nesse caso específico, essa carta de transferência vale por um ano só. A despeito de muitas vezes a gente já ter visto empréstimo de ministros, então o ministro é de um presbitério, mas ele está atuando em outro, não é? Isso não é válido na Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos supor,
o pastor é de um presbitério de outro estado, mas vem trabalhar designado para uma área de ensino, como é relativamente comum acontecer na Igreja Presbiteriana do Brasil. E estando aqui no estado de São Paulo, ele naturalmente não tem presbitério aqui, mas ele congrega numa igreja, ele ajuda o pastor efetivo na igreja local, só que ele não tem voz nem assento no presbitério daqui. Pois bem, o conselho da igreja, ainda que o convide para ser pastor auxiliar, precisa solicitar do seu presbitério a carta de transferência do pastor daquele presbitério de outro estado para esse presbitério, a fim de que ele regularize a sua situação. O interessante é o seguinte, que você tem a carta de transferência, mas enquanto o presbitério para o qual a carta de transferência está sendo endereçada não aceitar o ministro, ele fica apenso ao presbitério do qual ele está saindo. Então, o ministro é membro do presbitério até que o outro concílio o receba. A mesma coisa acontece com a transferência de membros, não é? Enquanto uma igreja não recebe o membro, ele pertence à igreja de origem. O que mais que eu posso dizer? No caso de transferência, é que aquele caso de ministros que estão em licença, especialmente a licença não remunerada para tratar de assuntos particulares. Eventualmente, um ministro está fora do presbitério, licenciado, tem até 2 anos para ficar assim, mas um pouco antes dele terminar a licença dele e ser despojado sem censura, ele entra com uma carta de transferência de um outro presbitério no seu presbitério. Bom, o seu presbitério precisa, em primeiro lugar, eliminar a licença e colocar o pastor em situação regular, outra vez, para então proceder à transferência dele para outro presbitério. Então, é necessário que ele regularize sua situação antes de ser efetivamente transferido. E se, então, um ministro vem de outro presbitério para o nosso, quais são os critérios que a Constituição prevê? Em primeiro lugar, o nosso presbitério onde está a nossa igreja, precisa verificar se existe necessidade de que esse ministro venha. Às vezes, a própria posição teológica do ministro é uma barreira para aceitá-lo no quadro de ministros do presbitério. Então, há outros motivos que podem ser elencados aí, mas, em suma, é isto. O ministro de outro presbitério poderá ser recebido no novo presbitério se convier ao concílio, ouvidas suas opiniões teológicas. Isso significa, por exemplo, que o nosso pastor atual, vindo de outro presbitério, quando veio, demonstrou-se com clareza a necessidade dele no presbitério por conta de aceitar o pastorado de nossa igreja, mas ele precisou ser ouvido nas suas opiniões teológicas e então a sua presença no presbitério como membro do presbitério foi aceita mediante votação de todos os membros por escrutínio secreto. Pode o ministro de uma outra denominação querer ser recebido na Igreja Presbiteriana do Brasil? Bom, o critério é muito semelhante.
ele pode ser recebido no presbitério da Igreja Presbiteriana do Brasil se convier a esse concílio. Ou seja, se o nosso presbitério tem uma pessoa que foi pastor, exerceu o pastorado em outra denominação que nós consideramos biblicamente coerente e compatível, nós podemos sim recebê-lo, não é? Recebê-lo, examiná-lo como a gente examina os candidatos do presbitério ao ministério, e certamente um dos documentos que nós precisamos receber é a carta de transferência da denominação de onde ele vem. Então vamos supor que uma igreja irmã de outra denominação saiba que o seu ministro está querendo vir para a Igreja Presbiteriana do Brasil e para a nossa região. Então, o presbitério tem o dever de esperar o documento pedindo a transferência e, depois disso, processar o exame que envolve todos os aspectos da teologia, todos os aspectos das opiniões concernentes aos problemas que há, e, ao mesmo tempo, a história da igreja, a exegese do texto, enfim, uma porção de coisas que o presbitério determinar como parte do exame. Vejam que não é fácil. Mas agora nós vamos dizer, um ministro deixa de ser ministro? Sim, na Igreja Presbiteriana do Brasil, um ministro que porventura seja passível de um processo disciplinar, tenha cometido uma falta que não se podia aceitar biblicamente, então, havendo todo o processo regular de disciplina, nós temos um código de disciplina que norteia tudo isso, ele será, então, deposto do ministério. E isto significa que ele deixa de ser pastor. E há o caso em que não apenas deixa de ser pastor, mas é excluído da Igreja Presbiteriana do Brasil, dependendo da sentença do seu processo regular. No caso dele de não ter uma sentença muito grave de exclusão de membro, ele então terá a designação do presbitério para a igreja que ele frequentará agora como membro, como a maioria dos irmãos e irmãs que compõem a membresia da igreja. Mas ele pode querer sair. E neste caso, o presbitério pode sim dar a ele o direito de deixar de ser pastor presbiteriano, mas neste caso, a nossa Constituição prevê 2/3 dos membros do presbitério precisam votar a favor da saída dele e ele deixa de ser reconhecido como ministro presbiteriano. Então, é apenas uma curiosidade. Tanto o primeiro caso quanto o segundo caso, a pessoa deixou de ser pastor presbiteriano. A gente o chama de pastor a partir daí? A gente o chama de reverendo a partir daí? Teoricamente, não mais. Porque foi despojado do ofício de ministro. Agora, pode acontecer, então, que aquele nosso pastor que foi tratar de assuntos particulares, ficou 2 anos lá e não voltou para reassumir o seu pastorado e seja despojado. Então, é esse o caso desse terceiro item aqui. Quando ele é exonerado administrativamente. Não existe problema disciplinar, mas ele não veio de volta.
Então, por conta disto, ele vai precisar, sim, ser despojado do ministério e vai ser tratado como um crente normal, um crente comum, e não mais como pastor. Muito bem. No caso dos pastores que deixam de ser pastores e permanecem na Igreja Presbiteriana do Brasil, porque há aqueles que não permanecem, mas os que permanecem compete ao presbitério, do qual eles são membros ex officio. Você deve lembrar do início aqui da nossa exposição. O presbitério vai designar a igreja que o ministro despojado deve pertencer. Ok? Ele não vai para a igreja que ele achar melhor. É claro que o presbitério nunca é insensível com relação a essa questão, mas deve haver uma designação formal do presbitério nas suas resoluções, dizendo em que igreja e quem é que vai ajudar aquele colega, ex-colega, a cuidar de si e da sua vida cristã. Vamos falar agora de jubilação, e este é o meu caso. A jubilação de ministro, a jubilação basicamente significa aposentadoria, ou seja, eu não perco os meus privilégios de pregar, de distribuir a ceia do Senhor, de batizar pessoas que eventualmente me façam convite, de fazer casamentos, mas eu perco sim o direito de governo da igreja. Isso acontecia até há pouco tempo atrás. Houve uma mudança na legislação sobre jubilação de pastor, de maneira que existem outras possibilidades que foram agora acrescentadas ao pastor jubilado. Quando é que um pastor jubila? Quando ele tem problema de saúde grave, que não pode retornar ao ministério, não é? Ou quando ele se torna inválido. Eu conheci pastores que muito cedo na sua vida tiveram derrame cerebral, um AVC, e consequentemente perderam a fala, perderam os movimentos e por conta disso tiveram que ser jubilados ainda na meia-idade. Sei de pastores que têm problemas de saúde muito sérios que os impede de pastorear. E neste caso, então, pode-se pedir a jubilação e nesse item nós, então, recorremos à lei do país. Assim como a lei do país define quem é que deve ser aposentado por invalidez, nós utilizamos do mesmo critério na Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas vem o segundo caso, que foi o meu caso. Não é? Com 70 anos completos, o ministro pode requerer a sua jubilação. E essa é uma coisa que mudou, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil fazia a jubilação compulsória de quem completava 70 anos. Não perguntava se a pessoa queria ou não queria ser jubilada. Simplesmente era compulsório. Então, essa normativa foi revogada, foi modificada, e agora é assim. O ministro chega aos 70 anos. Se ele quiser continuar, ele pode. Mas, se ele quiser requerer, ele também tem o direito de requerer. Mas há uma terceira condição, que é o tempo de trabalho. Ou seja, o ministro que tenha 35 anos de atividades efetivas, inclusive a licenciatura, pode requerer a jubilação. Com isso, ele se jubila mais cedo do que os 70 anos. Não é? E o que é licenciatura? Licenciatura é justamente aquele momento da vida da pessoa que ela terminou de estudar no seminário e foi para uma igreja trabalhar
como um licenciado, um estagiário. Então, este período de estágio na igreja, com vistas à sua ordenação, é contado dentro dos 35 anos de serviço. Não é? Muito bem, continuando e chegando quase no fim deste vídeo, a jubilação do ministro, então, põe fim ao exercício pastoral sem perda dos privilégios de ministro, a saber, pregar o evangelho, ministrar os sacramentos, presidir conselho quando convidado. Há uma condição que ele pode continuar servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil no seu presbitério, sendo eleito secretário executivo ou tesoureiro. Se por um acaso esse ministro tiver vigor físico, vigor mental, vigor de toda sorte que lhe dê competência para continuar pastoreando a igreja, ele pode, a convite de um conselho ou a juízo do presbitério, ser designado pastor efetivo não eleito, ou seja, pastor efetivo por 1 ano ou por 2 anos. De qualquer maneira, quem designa é o presbitério, mas ele pode ser pastor efetivo de uma igreja, pastor auxiliar, pastor evangelista e missionário, que são as categorias de ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um pouco complexa essa situação, porque não dá para a gente harmonizar muito bem as limitações, a perda dos privilégios, né? ou a frase põe fim ao exercício pastoral e depois, a convite de um conselho, a juízo do seu concílio, ser designado pastor efetivo. É meio complicado isso aí, mas é o que ficou por último em 2018-19. Tá bom? Muito bem. O ministro jubilado, embora membro do presbitério, não tem direito a voto. Eu posso comparecer às reuniões do presbitério, mas eu posso falar e não votar. Entretanto, se eu for eleito secretário executivo ou tesoureiro, aí eu tenho voz e eu tenho voto. O que mais que eu posso dizer? Quem resolve a questão de jubilação é o presbitério. Em que sentido? O ministro chega e diz assim, olha, eu já tenho 35 anos de serviço, quero a jubilação, ou então eu completei 70 anos, quero a jubilação, ou então eu estou muito doente, ou estou inválido, preciso da jubilação, e o presbitério analisa o pedido e propõe a jubilação ao Supremo Concílio, que o efetiva de acordo com a lei de jubilação que estiver em vigor. Então, neste vídeo, nós vimos o quê? Nós vimos que um ministro pode ser um ministro licenciado, pode ser um ministro transferido, pode ser honrado com o título de pastor emérito, pode ser jubilado. Em qualquer dessas situações, o que fica muito claro para a gente é que o presbitério leva, ou tem que levar, os seus ministros, os seus membros, numa série de exigências, numa série de regulamentações. Não é fácil ser pastor e não é fácil deixar de ser pastor. O que eu quero que você fique pensando é na seriedade com que tudo isso deve ser feito. Nós não estamos brincando de igreja quando tratamos dos ministros. Eles são pessoas que estão responsabilizadas pela doutrina, pela liturgia, pela educação do povo de Deus, e por isso eles têm que ser tratados com justiça, com bondade, com misericórdia. E lembrando os textos bíblicos, devemos olhá-los como os nossos exemplos e devemos viver
como eles viveram ou como eles vivem. Então eu desejo que este vídeo tenha ajudado o irmão a compreender este ofício de ministro, este complemento das atividades do ministro. Então que Deus abençoe a sua vida. Até breve, se Deus quiser.